E aí, meus irmãos prodígios, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E vamos lá. Hoje, o módulo que vamos estudar é o módulo 72. Hoje faremos uma revisão dos números decimais, tá? Uma revisão geral. Neste módulo será possível nós treinarmos mais um pouco as operações elementares com os números decimais, que é a adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e multiplicação, tá? Todas essas operações. Agora vamos para os nossos pontos aqui revisionais. Vamos lá, primeiro ponto. Nas operações de adição e subtração, o algoritmo convencional é usado posicionando-se vírgula sobre vírgula, ou seja, vírgula debaixo de vírgula. Quando nós falamos tanto nisso, né, a importância de colocar vírgula debaixo de vírgula. Então, sempre que for somar e subtrair números decimais, é necessário que se coloque vírgula debaixo de vírgula. Na multiplicação, a quantidade de casas decimais no produto corresponde ao número de casas decimais dos fatores. Na divisão com números decimais, é extremamente importante igualar as casas decimais e depois retirarmos a vírgula para efetuar a divisão. Tá? Então, e as regras de sinais com os números inteiros são válidas para os números decimais. Aquelas mesmas regras dos sinais na adição, subtração, multiplicação e divisão, elas são válidas aqui para os números decimais, tá? As mesmas com os números inteiros são válidas para os números decimais. As regras de sinal, né, são as mesmas, são aquelas na adição e subtração. Se os sinais forem iguais, somam os números e conserva o sinal comum desses números. Se os sinais forem diferentes, subtrai esses números e conserva o sinal do maior número em módulo. Na multiplicação e divisão, sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo, beleza? E as regras de potenciação aplicadas aos números racionais, dados na forma de fração, também são válidas para os números decimais, tá? Todas elas. Potência, multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, todas. Agora vamos ver um pouco sobre esse grupo temático. Sequências especiais. Ó, imaginem que em uma rodovia, a cada 1,5 km, eles vão colocar um tipo de sinalização, né, indicando alguma coisa na rodovia a cada 1,5 km. Partindo do quilômetro zero, sempre vão adicionar 1,5 quilômetros para saber qual vai ser o próximo quilômetro que essa sinalização será instalado, né? Então, aqui nós temos a seguinte sequência, partindo do número zero. Próximo ponto que a placa seria colocada no quilômetro 1,5, mais 1,5, quilômetro 3, mais 1,5, quilômetro 4,5, mais 1,5, quilômetro 6, mais 1,5, quilômetro 7,5. E assim até chegar ao final da rodovia, tá? Quando esses números crescem de maneira igual, ou seja, que nós vamos adicionando o mesmo número nos termos anteriores para encontrarmos os próximos, nós chamamos essa sequência de sequência aritmética, onde o próximo termo é a soma de um termo com o anterior, é a soma de outro número com o anterior. E esse padrão vai se repetir infinitamente. Nós chamamos isso de progressão aritmética, porque a sequência
ela aumenta de forma ordenada e planejada. Nós conseguimos identificar qual vai ser o próximo termo, nós conseguimos identificar qual vai ser o 20º termo, o 30º, o 100º e assim por diante. Agora, quando nós temos uma sequência onde os próximos termos é sempre o dobro do anterior, ou uma sequência que resulta da multiplicação por algum número, nós estamos falando de uma progressão geométrica, tá? Ó, por exemplo, essa sequência começa em 1,2 e ela é multiplicada por 2, ou seja, o próximo termo dessa sequência é o dobro do anterior. Então, ó, 1,2, próximo termo, 2,4, né? É o dobro. Dobro de 2,4, 4,8. Dobro de 4,8, 9,6. Dobro de 9,6, 19,2. Note, ó, que a diferença entre esses dois termos finais é maior que a diferença entre os dois termos iniciais, porque é uma sequência chamada de progressão geométrica. Mas nós estudaremos mais sobre isso no ensino médio, pessoal. Então, para casa, façam agora os exercícios de aplicação e propostos do módulo 72. Tchau, tchau e até a próxima aula.